E aí, gente? Né? Perdemos o primeiro jogo da temporada, mas era um clássico, um jogo difícil, que o Santos não jogou mal, tá? Esse é o primeiro ponto. O time não jogou mal, o time tem muito a evoluir e, e vai evoluir. Vai melhorar, vão chegar reforços. Só que é o seguinte, a gente tem que analisar o time que a gente tem hoje e as opções do treinador, né? Bom, para mim essa derrota tá na conta do técnico. Para mim essa derrota tá na conta dele porque o que ele fez hoje, a escalação que ele colocou no jogo de hoje, foi uma coisa assim tenebrosa. Aonde que o Lautaro é ponta? Aonde que o Lautaro é ponta? O cara não consegue jogar nem de camisa 9, que é a posição dele. O Lautaro não é ponta. Não é ponta. Outra coisa. O que ele tem contra o Robinho? Por que o Robinho não começa jogando? Por que ele tem que colocar o Lautaro ao invés do Robinho? Outra coisa. Escobar. Perdemos o jogo por causa dele. O erro individual dele. O Escobar, ele é no máximo, um bom reserva. No máximo é isso. Outra coisa. No segundo tempo, ele teve a capacidade de tirar o Rollraiser e depois colocou o Gabigol. E o Gabigol, no final do jogo, estava voltando, saindo da área para buscar a bola. Quando que o Gabigol fez isso? Só lá em 2015, 16, né? Que ele era ponta. Depois que ele virou centroavante, ele não fez mais isso. Gabigol tem que jogar dentro da área. Aí ele tira o único cara de criação que o Santos tinha, que o Santos tem no elenco. Dos trocentos jogadores que a gente tem no elenco, o único cara que cria alguma coisa, que consegue parar a bola, que consegue dar uns passes, que é meia mesmo, de fato, é o Rollraiser. E o técnico tira ele todo jogo. O técnico tira ele todo jogo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Contra o Novo Horizontino no sábado, foi um milagre a gente ter ganhado o jogo. Por quê? Porque tava sem meio campo, cara. Tava sem meio campo, foi igual hoje. Quando o Rollraiser saiu, o Santos teve muita dificuldade para criar. É que ninguém fala, porque achou um gol com o Tassiano e virou o jogo. Porra, velho. Pelo amor de Deus, esse técnico também, velho. Pelo amor de Deus. Ele tira o único cara que cria alguma coisa. Aí vocês esperam o quê? Vocês esperam que o time melhore com as substituições que ele faz? Pera aí, cara. Pelo amor de Deus. Tinha que ter saído com Vinícius Lira de titular. Tinha que ter saído com o Robinho de titular. Tem que tirar o Schmidt. Próximo jogo já coloca o Gabriel Menino. O Schmidt é muito burocrático. Só toca de lado. Tem que colocar o Gabriel Menino já no próximo jogo. Não pode, em hipótese nenhuma, tirar o Rollraiser. Mas ele errou algumas coisas. Tudo bem. Mas é o único cara que para a bola e pensa o jogo. É o único cara. E o cara tira o Rollraiser. E depois coloca o Gabigol. O que o Gabigol vai fazer? Fala pra mim. Sem um cara pra enfiar a bola,
O que o Gabigol, que é centroavante, vai fazer? Nada. Tanto é que ele não fez nada, não conseguiu fazer nada no jogo, ficou isolado lá na frente. Foi isso que ele fez. Por quê? Porque a bola não chegava. Por quê? Porque não tinha armação do time. Por quê? Porque o técnico tirou o único cara que sabe armar a bosta do jogo. É difícil de entender isso? É difícil de entender essa merda? Que não pode tirar o único cara que arma. Não pode colocar o Escobar. O Escobar é um jogador nota 6. É um bom reserva no máximo. Tem que sair jogando com o Robinho. Até contratar pontas, que o Santos precisa de pontas. No mínimo 2. Ponta esquerda, no mínimo 2. É o Michael e mais um. O Vitinho estava certo, mas teve perto de acertar um pré-contrato, mas parece que não vem mais. Vamos ver se isso se desenrola nos próximos dias. O Inter não quer liberar, tá difícil essa negociação. Mas se o Vitinho não vier, tem que ir atrás de outro. Tem que trazer o Michael a qualquer custo. A qualquer custo. Negocia com o Flamengo lá. Faz um esforço gigante para trazer o Michael, porque a gente está precisando de ponta. Do outro lado tem o Barreal. Mas ponta esquerda precisa de no mínimo 2. E o Michael tem que ser um desses caras, porque ele tem muita qualidade. O Michael, pra mim, é até melhor que o Rony. Em qualidade. O Gabigol foi preservado no primeiro tempo, mas no segundo tempo entrou. Entrou mal, né? Porque não conseguiu jogar. Bom, é o segundo jogo da temporada, era um clássico, é um jogo difícil. É um jogo contra um time que é superior ao nosso, né? Todo mundo sabe. Só que a gente perdeu, era um jogo que dava no mínimo para empatar. A gente perdeu por erros bizonhos do treinador. Tá? E por um erro individual do Escobar, que não era nem para estar jogando. Por um erro individual do Escobar, a gente perdeu o jogo. Eu não consigo entender como é que o cara faz um negócio daquele. Tanta coisa pra fazer na jogada, ele toma a pior decisão, cara. Cara, e assim, em muitos jogos isso acontece. Perde por erro individual, toma gol por erro individual. Sabe, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, a zaga não foi mal hoje, não deixou o Palmeiras jogar. O Palmeiras não criou tanta coisa assim. O jogo foi bem equilibrado. O time estava bem taticamente. O problema são as escolhas do técnico, como eu já falei aqui. O problema são as escolhas do técnico. Porra, se não tem ponta, põe os moleques da base para jogar. Põe os moleques da base, enquanto não chegar uma reposição. Ah, mas os moleques não estão prontos. Dane-se. Dane-se. É melhor botar os moleques do que ficar com o Lautaro Dias na ponta. Olha o gol que o Lautaro perdeu hoje, cara. Olha o gol que o Lautaro perdeu, sem goleiro. Ele não conseguiu cabecear a bola. Então assim, gente... Se o Vojvoda insistir com o Lautaro, depois que acabar o Paulista, ele tá na rua. Se o Vojvoda insistir com o Lautaro, com o Escobar, insistir com o Schmidt, insistir em tirar o Rohrwaser todo jogo, se ele continuar insistindo com essas coisas, ele vai estar na rua. Vai ser mandado embora. Eu não quero isso. Eu acho ele um baita treinador. Eu acho ele muito bom treinador. Mas
ele não põe quem tem que colocar e tira quem não tem que tirar do time. Aí o time naturalmente piora, não consegue criar nada. É isso. Esse é o resumo do jogo. Erro individual, um erro individual no jogo que o Santos estava bem e decisões muito equivocadas do técnico. Esse é o resumo do jogo. É isso que eu tenho para falar. O Santos está ganhando na Copinha, está goleando, está 3-0. Vamos classificar na Copinha, graças a Deus. E agora vamos pro jogo contra o Guarani, né? Espero que até sexta-feira o Michael seja anunciado, seja tudo acertado. Espero que tragam outro ponta. Tragam mais um volante, porque o Loyola melou a negociação. É isso. Tem que botar o Vinícius Lira. Não pode ter medo de botar os moleques pra jogar. É isso. Esse é o resumo do vídeo. Vamos pro jogo contra o Guarani. O Guarani não tem um time bom, tem um time fraco. A gente tem a obrigação de ganhar. A gente precisa de mais 3 vitórias. Agora é um jogo contra o Guarani e outros 2 jogos em casa. 2 jogos seguidos em casa. Temos que fazer essas 3 vitórias para se classificar. Agora faltam 6 jogos. Faltam só 6 jogos. O tempo é curto. O campeonato esse ano é mais curto. E tem menos datas, então a gente não pode vacilar. Temos que fazer 3 vitórias nos próximos 3 jogos. É obrigação nossa fazer 3 vitórias nos próximos 3 jogos e classificar. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deixa seu like e seu comentário no vídeo. Tá? Um abraço. Tchau.